Ontem de madrugada, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a invasão da Ucrânia. Então a guerra está rolando agora e possivelmente você já deve ter visto algumas imagens aí, né, de invasões, de bombardeios, de escombros, de pessoas feridas. Então a guerra está acontecendo e o mundo inteiro agora está em choque, só esperando para ver o que vai acontecer. E aí alguns países que estão pedindo e já estão implementando medidas drásticas para punir a Rússia, em termos econômicos principalmente, embora haja alguns pedidos aí para apoio militar à Ucrânia, acho que não vai acontecer, mas resta esperar, e há alguns aí que estão em cima do muro, sabe, tentando aí pôr panos quentes, tentando apaziguar os ânimos, enquanto que há alguns poucos que estão apoiando abertamente a Rússia. O fato é que isso é assustador. Imaginar que no século XXI, pouco menos de 100 anos depois da Segunda Guerra Mundial, haja uma nova guerra na Europa. Mas eu quero aproveitar esse vídeo hoje para falar sobre uma perspectiva diferente. Como vocês sabem, um dos campos que eu pesquiso é o fascismo. E isso leva fatalmente à guerra. Talvez se o fascismo fosse uma ideologia, sabe, marginal, sabe, minoritária na época, e que não houvesse tido grandes repercussões, poucas pessoas se interessariam em pesquisar isso. Mas o fascismo e o nazismo levaram à Segunda Guerra Mundial e levaram a milhões e milhões de mortos e uma devastação sem proporções. Então, estudar o fascismo e o nazismo acaba levando, de maneira inevitável, como eu disse, a entender um pouquinho sobre os desdobramentos na guerra. O meu foco sempre foi a ideologia nazista. Nunca me interessou tanto assim as operações militares, ou seja, o que as tropas nazistas fizeram, como os aliados reagiram. Embora eu conheça algumas operações principais, o meu foco nunca foi a história militar, de fato, as ações dos generais, dos militares no campo de batalha, mas sim a ideologia e, na questão da guerra, o impacto da violência, da agressão na vida das pessoas comuns, na vida das pessoas reais, como eu ou você. Como essas pessoas lidaram com a guerra e as consequências disso. E a grande preocupação minha agora, de muita gente, é o que vai acontecer com os ucranianos. É o que vai acontecer com esses cidadãos ucranianos, com o país sendo invadido pelos russos e as consequências disso para essa população. E a gente fala aqui de crianças, mulheres, homens, idosos, que vão ter que pagar o preço dessa invasão. E já se estimam aí que pode, claro, se essa guerra se prolongar, pode haver mais de 5 milhões de refugiados ucranianos pelo mundo. Então, para começar esse vídeo aqui, quero jogar algumas perguntas para você. A primeira delas, supondo que haja um risco iminente de guerra na sua região, se você mora no Brasil, que algum país esteja ameaçando invadir a sua região e pareça ser inevitável isso, iminente. Como você reagiria? Você ficaria para lutar? Você pegaria em armas? Né? Eu vou enfrentar o invasor, eu vou enfrentar essas pessoas? Você esperaria um pouco para ver como as coisas vão se desenrolar? Porque pode ser que não aconteça a guerra? Ou você fugiria? Você pegaria suas coisas e iria embora? O que você faria? Responda aqui no comentário. Iminência de uma guerra na sua região e você tem que decidir o que você vai fazer. Ficar e lutar? Ficar e esperar para ver o que vai acontecer? Ou ir embora? Diga no comentário aí. Para mim a resposta é óbvia. Para mim a resposta é óbvia e eu sei como eu reagiria. Se houvesse uma iminência de uma guerra onde eu moro agora, a gente iria embora aqui sem a menor dúvida. Eu não esperaria para ver o que vai acontecer. Não esperaria. Para mim, a ideia, a simples noção de enfrentar alguém e matar alguém numa guerra me parece absurda, inconcebível. Eu jamais serviria o exército, eu jamais iria para o campo de batalha matar alguém, jamais. Eu jamais pegaria um fuzil e iria para um outro país para matar um povo estrangeiro, jamais faria isso. Seria inconcebível. Um dos meus maiores medos quando eu era adolescente era de ser obrigado a servir o exército. Eu preferia ir preso na prisão militar do que servir o exército. Porque me parece inconcebível que eu fosse mandado por um governo, por um estado, para matar outra pessoa. Me parece inconcebível isso. Jamais faria isso. Então, nessas circunstâncias, eu não queria ser o último a fugir também, porque quanto mais tempo passa, mais difícil é para você poder evacuar aquela zona de conflito. Então, assim, se você resolve esperar para ver, se você resolve pagar para ver, você pode ficar preso naquela região e se tornar um alvo do conflito. Então eu iria embora logo de cara, eu pegaria minhas coisas e daria no pé. Se você for como eu e pensou nessa possibilidade, aí vem a segunda pergunta. O que você levaria? Olhe para sua casa, olhe ao seu redor aí, e o que você levaria que você consegue carregar contigo numa mala? Porque você vai ter que caminhar, possivelmente, você vai ter que andar pela fronteira, você vai ter que seguir, né? Ir embora. O que você levaria que você consegue carregar aí?
A sua vida inteira que você construiu, a sua casa, suas coisas, o que você levaria? Bem, e aqui eu penso que possivelmente pegaria os documentos, né, obviamente, passaporte, documentos para poder me identificar, pegaria uma HD minha com os meus livros, que tem tudo minha vida na HD, as fotos, os livros, tudo isso, então eu pegaria uma HD, pegaria meu Kindle com meus livros também, e algumas roupas, é isso. O que mais que você consegue levar? O que mais que você consegue pegar da sua vida e levar junto contigo? É isso. E deixar para trás. Pegar sua malinha, atravessar a porta da sua casa e não saber o que vai acontecer depois. E eu falo isso, né, porque essas histórias das pessoas reais, pessoas que ou são refugiadas, que vão embora de sua terra, ou que ficam presas na zona de conflito, porque muitas pessoas não conseguem ir embora, não tem dinheiro para ir embora também, é outro quesito também, ter condições de ir embora. Muita gente fica presa na zona de conflito, e dos que resolvem lutar, falam daquelas pessoas que são realmente as vítimas da guerra. Porque você tem disputas de poder, disputa entre potências, disputa entre chefes de Estado, disputa entre generais, mas quem paga o preço desse conflito, quem paga o preço real da guerra, não são essas pessoas, não é o general que está no topo ali da cadeia de comando que vai pagar o preço, quem paga o preço é o soldado além de frente. E esse é outro crime também de uma guerra, é pegar os seus jovens, pegar adolescentes, 18 anos, 19 anos, 20 anos, né, já adulto, pegar essas pessoas, esses jovens, pôr uma arma na mão dessas pessoas e mandar lá para morrer. Vai lá morrer, vai lá morrer ou matar. E daí você pega um jovem que não conhece nada da vida ainda, que não viveu praticamente nada ainda, que possivelmente tem inúmeros sonhos que não é de morrer no campo de batalha, você pega esses jovens e joga numa guerra. Eu já falei em uma outra circunstância aqui, né, que a história humana ela é banhada no sangue dos jovens, porque é isso. A história da humanidade é uma história de massacres, de guerras, de violência, e os que morrem no campo de batalha, os que morrem com essa violência, são os jovens de um país. Agora você tem jovens russos indo matar ucranianos, indo matar jovens ucranianos também, né, matar soldados ucranianos. E isso para mim é inaceitável. E aqui não há nenhum modo que você me convença. Não há nenhum modo, se você for pró-Putin, se você achar que é legítima essa guerra, que a Rússia está se defendendo da OTAN, não há nenhum argumento possível que você possa me apresentar. Não existe nenhum argumento possível que isso me convença de que matar uma outra pessoa numa guerra seja legítimo e seja aceitável e que eu devo achar que isso é legal. E que eu devo achar que não há nenhuma outra saída para isso. E que eu devo achar que, bem, são circunstâncias. Porque eu jamais me poria nessa circunstância, jamais me poria no campo de batalha, jamais e jamais toleraria esse tipo de violência. E aqui é parte de um princípio que é mínimo para mim, né, de civilização, na verdade, de humanidade, de um modo como você vai tratar os demais. Então não dá para abrir mão nesse sentido. Porque toda guerra tem seus motivos, toda guerra tem seus pretextos. Ah, começou a guerra por causa disso, houve uma provocação, houve um conflito, houve uma tentativa de anexação territorial. Toda guerra tem seus pretextos. Mas ninguém vai me convencer de que matar outra pessoa no campo de batalha é legítimo e aceitável. Ninguém vai me convencer disso. E esse é o meu ponto de partida para analisar qualquer guerra. Aqui não é apenas a Rússia invadindo a Ucrânia e matando ucranianos agora, não. Isso aqui tem a ver com Estados Unidos invadindo o Iraque e matando iraquianos. Isso aqui tem a ver com Estados Unidos invadindo Afeganistão e matando afegãos. Isso aqui tem a ver com nazistas invadindo Polônia e matando poloneses. Para mim não há concessão nesse quesito. Não é legítimo. Só me parece legítimo para alguém isso quando a pessoa não tem a menor experiência ou não consegue se pôr na posição de outras pessoas que estiveram nessa circunstância. Sabe, durante muitos anos eu acompanhei as histórias dos refugiados sírios. Então, assim, há uma guerra civil na Síria, uma disputa de poder, inclusive, né, mas criada por uma série de condições, que foi alimentada por nações estrangeiras, foi uma guerra por procuração, Rússia ajudando o Assad, os americanos ajudando os revoltosos, o Estado Islâmico entrando pelo leste, uma guerra que ainda está rolando em menor escala, foi uma guerra complicadíssima, muitos mortos, milhões de refugiados. E eu acompanhei muita história dos refugiados, tantos que foram a pé, cruzando para a Europa, quantos que foram de barco, e as histórias eram devastadoras. As histórias eram, sabe, devastadoras mesmo. E ali a gente fala de pessoas que tinham uma vida comum, como a sua, como a minha, pessoas que trabalhavam com a sua família, alguns conseguiram fugir, outros ficaram em campos de refugiados na Turquia, e essas pessoas tendo que se virar. E vai ser, em outro país, alguém indesejável, inclusive. Porque essa questão, né, é uma pessoa indesejável. E daí eu vi pessoas dizendo, sinceramente, assim, os comentários que eu tenho lido na internet, sinceramente, gente, me dá uma tremenda decepção. Eu não tenho muita expectativa em relação ao ser humano, mas às vezes
pessoas conseguem surpreender, mesmo negativamente, aquilo que você já espera de ruim delas. Mas eu tenho visto comentários dizendo assim, os ucranianos têm a vantagem de ser brancos, porque refugiados brancos serão mais bem aceitos. Não é possível isso, sinceramente, não é possível. Não é possível que pessoas que perdem tudo, toda a sua vida, tudo aquilo que elas construíram, que vão se tornar imigrantes, refugiados de outro país, vão se tornar, sabe, o mais baixo da escala social de outro país, que vão ser discriminados, sendo brancos ou não, que serão discriminados. Porque aqui, por exemplo, né, na Europa, você tem os seus alvos preferenciais, que juntam xenofobia com racismo, você tem marroquinos que são discriminados, tunisianos são discriminados, africanos no geral, né, turcos são discriminados, os sírios são discriminados, mas também há discriminação em relação a outras nações aqui. Os portugueses, quando emigram para a Suíça, e vão morar na Suíça, lá trabalhar na Suíça, são discriminados pelos suíços. Os poloneses, quando migram para Reino Unido, também são discriminados. Então há discriminação contra romenos, contra albaneses aqui na Europa, contra russos também há preconceito. Não é porque são brancos de olho azul e loiros que não vão ser discriminados. A discriminação existe, a xenofobia existe, e ela atinge todos os grupos, de um modo ou de outro. Então essas pessoas terão a sua vida destruída por causa dessa guerra, vão chegar no outro país e sofrer o preconceito de ser um refugiado, de ser um imigrante. O fato é que eu tenho acompanhado com muita frustração as discussões mesmo, para mim, assim, é deprimente ver como as pessoas estão completamente bitoladas e, por causa de uma visão ideológica, suponho, né, são capazes de defender morte, destruição, refugiados, que o Putin tem razão. Não tem razão, gente, não tem razão, assim como os americanos não têm razão. Essa que é a questão, esse é o ponto central. Nesse jogo aí de poder, disputa e controle, quem paga somos nós. São as pessoas no meio disso que pagam. Eu quero que você me responda as perguntas do começo aqui. Como você reagiria num caso de uma iminência de guerra na sua região? E se você decidisse ir embora, o que você levaria? O que da sua vida que você construiu você pegaria e poria numa mochila, numa mala para poder ir embora e reconstruir sua vida em outro lugar? Porque esse é o drama agora de centenas de milhares de ucranianos deixando a Ucrânia para poder salvar a própria vida. Esse é o drama agora. E esse foi o drama dos sírios também. Esse foi o drama de iraquianos fugindo do Iraque. Esse foi o drama de afegãos também. Então, o que vocês pensam aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e até mais. Tchau. E aí, meus amigos e amigas que seguem o Henry Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 10 de março, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula gratuita chamada As 5 lições fundamentais para se investir corretamente. 5 lições. 1 hora e uma visão completamente nova para te permitir entender o que são os investimentos, os riscos que existem nos investimentos e até se proteger de todas essas barbaridades e armadilhas que os bancos e corretoras pregam a todo instante. Não percam essa aula. Para se inscrever é super simples. Só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e aí no dia 10 de março, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Um abraço e até lá!